Bem-vindo ao Pré-Calouro da UEA. Falaremos hoje de literatura brasileira. Recorde comigo, nós já vimos o quinhentismo, o barroco, o arcadismo e vimos a primeira parte do romantismo, o que se chama de romantismo poesia, aquela parte que é dividida em gerações, primeira, segunda, terceira gerações românticas. Hoje, então, nós vamos falar do romantismo prosa, ou seja, a aula de hoje vai tratar do romance romântico. Recorde comigo as datas importantes do romantismo. Nós temos 1836, é a data de Suspiros Poéticos e Saudades. Então, o romantismo começou com este livro, que é um livro de poemas. Depois, 1843, é uma data histórica, é a data do primeiro romance do Brasil, chama-se O Filho do Pescador, do Teixeira e Souza, só que a obra não fez sucesso literário, portanto ela fica meio esquecida do ponto de vista de obras, mas historicamente é o primeiro romance do Brasil. Em 1844, um ano depois, o Joaquim Manuel de Macedo lançou A Moreninha, que é o primeiro romance do Brasil, fez sucesso e ficou como um marco na nossa literatura. Quais são as características gerais do romance romântico aqui em terra brasileira? Olha, pela primeira vez, as histórias contadas falavam de detalhes, de costumes locais, ou seja, quando o romance era urbano, naturalmente o ambiente daquela época ficava caracterizado nas páginas do livro. Quando era rural, também os detalhes do campo, da roça ou das fazendas ficavam ali registrados. Ou ainda quando o romance era indianista, os usos, costumes, lendas, tradições dos índios ficavam também documentados no romance. Por isso, sobressai a valorização da natureza, que já era uma característica cobrada ou explorada na poesia. Claro, né? As histórias sempre trazem o triunfo do bem sobre o mal e as personagens não são complexas, não são esféricas ou densas, são as famosas personagens lineares, ou seja, o que o autor valoriza são os caracteres físicos exteriores, portanto, a cor do cabelo, a cor da pele, um traço ou outro, né, da personalidade, mas nenhuma coisa que mereça o nome de personagem esférica ou densa. É importante você ter um painel geral do romance romântico aqui em terra brasileira. Por exemplo, nós tivemos o romance urbano. Como é que é isso? Era o romance preocupado com usos e costumes da cidade. Nesse tipo de romance merece destaque o Joaquim Manuel de Macedo, que é o inaugurador do movimento, portanto a Moreninha é a obra por excelência que outros autores vão tomar como parâmetro na hora de produzir livros. O Alencar, muito importante no romance urbano, ele escreveu uma série de livros em que a mulher ganhava destaque, todos eles ambientados no Rio de Janeiro. Destacamos Senhora para você, por ser um dos mais importantes, e o Manuel Antônio de Almeida com um viés novo para a época, que era, em vez de destacar o centro da cidade ou a alta sociedade carioca, falar do subúrbio, falar do morro carioca, e naturalmente exibir aquelas personagens que você não encontra em outros romances da literatura romântica. Também temos o romance indianista, e aí foi uma vertente explorada apenas pelo José de Alencar. Para você ter uma ideia, ele escreveu 3 livros em sequência para mostrar a saga dos índios aqui em terra brasileira. É o Guarani, tido como obra máxima do autor, Iracema, né? Em que ele mostra de verdade o cruzamento entre o português e o índio, o casamento do Martim com a índia Iracema, e o romance Ubirajara, em que ele volta no tempo, o que é bem característico do romantismo, essa volta ao passado para contar uma história antes da descoberta do Brasil, ou seja, uma saga entre os índios, sem a presença do elemento europeu. O terceiro tipo de romance é o chamado regionalista, ou seja, as obras agora estarão voltadas para o interior do Brasil, estarão voltadas para o campo, para as fazendas.
Quem inaugurou esse tipo de romance na nossa literatura foi o Bernardo Guimarães, com a obra O Ermitão de Muquem. É uma obra importante do ponto de vista de ser a primeira a ter a ideia de explorar o campo. Mas quem brilhou de verdade nesse tipo de literatura foi o Visconde de Tournai, com a obra Inocência, uma das mais apreciadas de toda a literatura. Em Inocência, então, o Visconde de Tournai explorou o sertão de Mato Grosso. O Bernardo Guimarães, no Ermitão de Muquem, explorou o sertão de Goiás. E o Franklin Távora, com o Cabeleira, explorou o sertão nordestino, contando uma história de banditismo naquela região do Nordeste. Sabe que o Alencar também participou do romance regionalista, escreveu o Gaúcho e escreveu o Sertanejo. Há também na literatura romântica o romance histórico, que é uma particularidade somente do Alencar. Olhando agora o contexto geral, o Alencar, então, fez o romance indianista, não competiu com ninguém, até porque o talento do Alencar era tão notório que outros autores parece que se inibiram na hora de produzir romance indianista. Ele então ficou isolado também no romance histórico, mas ele fez A Guerra dos Mascates, ele fez Alfarrábios, obras importantes da literatura romântica em que a história aparece como pano de fundo. Mas é interessante, a literatura histórica do Alencar, ela valoriza menos a história e muito mais o senso de aventura. Vamos a uma questão que já caiu no vestibular para você ter uma ideia de como essa temática é explorada pelas bancas. Uma questão da Fundação Getúlio Vargas que propõe: os temas fundamentais do romantismo criam um mundo maravilhoso e ideal. Assinale a característica que não marca essa peculiaridade. Quando você lê a letra A, subjetividade é a marca registrada do romantismo, é a literatura feita sob a ótica interior, sob a ótica do eu artístico. Lendo a letra B, sentimentalismo, também palavra-chave dentro do romantismo, é o predomínio do sentimento, o predomínio da emoção sobre a razão. Lendo a letra C, evasão do tempo e no espaço. Perfeito. Você viu, por exemplo, que mesmo quando os autores produzem obras sobre a escravidão ou sobre o índio, eles não retratam o momento atual, eles têm tendência para voltar no tempo e contar histórias com um sabor nostálgico, com um sabor de passado. Lendo a letra D, evasão pela morte, principalmente na poesia. É uma característica ou é uma questão sobre características gerais do romantismo. Então, a evasão pela morte é principalmente o poeta ou os poetas da segunda geração romântica. Álvares de Azevedo, então, ficou como símbolo. E na letra E, a análise dos fenômenos da sociedade brasileira é realmente a letra errada, a proposta errada, porque essa análise dos fenômenos da sociedade brasileira vai acontecer depois do romantismo, no movimento denominado realismo. Vamos conhecer os detalhes da vida e da obra do primeiro romancista do romantismo e o primeiro romancista do Brasil, que é o Joaquim Manoel de Macedo. Olha, a vida dele é bem simples. Ele fez medicina, pensou inicialmente que era vocacionado para a profissão médica. Terminou a faculdade em 1844, exatamente quando publicou A Moreninha, tornou-se romancista, foi o primeiro do Brasil, escreveu, eu acredito que mais de 18 romances, mas só um fez sucesso, somente A Moreninha ficou na história da literatura como obra de sucesso do Joaquim Manoel de Macedo. Sabe que logo depois da Moreninha, um ano depois, 1845, ele lançou O Moço Loiro, mas quando o público leu, se decepcionou um pouco, porque a história era muito parecida com a história de A Moreninha. Tranquilo? Olha, quando se trata de romance ou romancista, o mais importante, acredite, não é a vida e a obra do autor, mas o próprio romance. Quando se cobra isso numa prova de vestibular, o que se vai verificar de verdade é se o aluno leu ou não leu A Moreninha.
se conhece ou não conhece a obra do autor. Portanto, é importante você ter personagens de A Moreninha. O par romântico, o primeiro par romântico do Brasil foi o Augusto, que era estudante de medicina, e a Carolina. A Carolina é a própria Moreninha. Mas o autor chama destaque para o Felipe, que é irmão da Carolina, e para a Dona Ana, que é a avó da Carolina. Olha, o enredo de A Moreninha pode ser resumido em poucas palavras. É a fidelidade ao amor da infância. Portanto, duas crianças, né, Augusto e Carolina, brincam numa praia deserta do Rio de Janeiro e, ironicamente, brincam de marido e mulher quando uma outra criança pobre se aproxima e pede ajuda, diz que o pai está morrendo numa cabana. Eles acompanham a criança pobre pelo modo de vestir, pelo aspecto, dá para ver que é de condição social inferior aos dois, e ali eles veem a morte de um senhor já idoso, e não é que o camarada, antes de morrer, teve uma espécie de visão do futuro, olhou para o Augusto e para a Carolina e previu que os dois no futuro seriam marido e mulher. Ali os dois ficaram meio assustados ali com a cena e, para provar que não estava mentindo, aquele senhor, já à beira da morte, pediu alguma coisa que o Augusto tivesse ali e pudesse doar para a Carolina. Ele então disse, olha, eu posso me livrar deste anel. Ele então embrulhou aquele anel num pano, ali coisa feita mesmo de improviso, e entregou o anel do Augusto para a Carolina e pediu que ela guardasse com maior cuidado. Fez a mesma pergunta para a Carolina, o que ela podia doar para o Augusto ali na hora. Ela então viu que tinha um broche, uma espécie de camafeu, então aquele broche também foi enrolado num pano e entregue para o Augusto. O velho morreu porque a morte tinha pressa, ele disse, olha, eu estou gostando aqui da cena, estou trocando presentes, mas como eu ainda tenho que matar umas 2 ou 3 pessoas hoje, eu vou interromper esse idílio e vou partir para a luta. O velho morreu, as 2 crianças foram embora, não perguntaram sequer o nome uma da outra, e aí criou-se o mistério. Então, toda a obra é em função desse mistério de quando o Augusto e a Carolina vão se reencontrar e se aquela coisa que o senhor, aquele velho, à beira da morte, disse, se ela vai ou não vai se concretizar no futuro. Portanto, tudo gira em torno desse mistério. E a pergunta que todo mundo quer que eu responda, como é que terminou a história de A Moreninha? Será que aquilo que o senhor moribundo disse se realizou no futuro? Acredite, se realizou. Os dois se reencontraram quando o Augusto já estava terminando a faculdade de medicina, tinha fama de mulherengo, mudava de mulher de namorada, com muita frequência. Não é que ele conheceu a Carolina numa ilha, mas nem sonhava que aquela criança meio travessa, meio, digamos, peralta, era a Carolina. Não é que as coisas foram acontecendo, os segredos foram se revelando, e a Carolina soube em primeira mão quem era o Augusto. Ele contou numa gruta, num local muito romântico, ele contou a Dona Ana. Primeiro a Dona Ana contou uma história para ele de uma índia que se apaixonou por um guerreiro em tempos passados, ali naquela gruta, naquela região, mas o guerreiro a ignorou e ela chorou tanto e de tal maneira que as lágrimas da Índia se transformaram naquela cachoeira. Aí o Augusto disse, já que a senhora me contou uma história absurda, eu vou contar outra. E contou para ela aquela troca de presentes que acontecera quando ele era criança. Bem, sabe quem ouviu essa história? Além da Dona Ana, a Carolina também ouviu. Portanto, uma parte do mistério já está revelada. A Carolina sabe quem é o Augusto, mas não se apresentou para ele, deixou que tudo acontecesse normalmente e realmente é como se a obra se passasse em 4 semanas. Então, em 4 semanas ou em 4 encontros, no último deles, já com a presença do pai do Augusto, da avó da Carolina, os segredos se revelam. O Augusto, então, prova a Carolina, que é aquele menino lá da cena inicial da história. A Carolina também prova para ele, porque guarda o presente que foi trocado até hoje. Os dois, então, já estão de casamento apalavrado com os pais, com a avó da Carolina e com o pai do Augusto, e termina
como terminam quase todas as obras românticas, em Casamento Feliz. O autor apenas nos poupa da cerimônia final. Merece destaque a vida e a obra do Bernardo Guimarães, que na nossa sequência é o segundo romancista do romantismo. Chamar a atenção para o Bernardo Guimarães a respeito de 2 detalhes. Primeiro deles, foi o primeiro a escrever uma obra voltada para o interior, portanto ele tem essa fama histórica de inaugurar o romance regionalista aqui no Brasil. E a obra com essa fama é o Ermitão de Muquem, publicado em 1869, ambientado no interior de Goiás. Então veja bem essa curiosidade. Qual foi o primeiro sertão brasileiro retratado na literatura? O sertão de Goiás. Bem, mas o Bernardo Guimarães ficou famoso porque também retratou o interior de Minas na obra O Seminarista e marcou presença na literatura com A Escrava Isaura, que você sabe virou novela, fez sucesso e é uma das obras mais admiradas do romantismo e da literatura brasileira. E como já disse a você, a vida do autor não tem tanta importância. Quando se trata de romance, de prosa, o que tem importância é a obra. Portanto, vale a pena tecer comentários sobre a obra A Escrava Isaura, do Bernardo Guimarães. Primeiro, personagens. Muito importante que você tenha as personagens principais na cabeça, ou quem sabe até num pedaço de papel. É a Isaura, a heroína, uma escrava diferente porque era branca, não era uma escrava negra. Olha o ideário do romantismo. Na hora de falar de um tema que era real, ele já escapa um pouco da realidade, contando uma história de uma escrava que não era padrão aqui da escravidão brasileira, já que nós sabemos que os escravos eram negros. E aí o herói. Todo livro do romantismo tem um herói e tem uma heroína. A heroína é a Isaura, o herói é o Álvaro, que era branco também, abolicionista, e vai fazer tudo para livrar a Isaura dos rigores da escravidão. Temos o Miguel, que é o pai da Isaura. O autor tenta explicar por que ela nasceu branca. A mãe era escrava, escrava negra, mas o pai era português, branco, é o Miguel. Tem o Leôncio, né? O Leôncio é o bandido, é o vilão. Olha, o romantismo, quando apresenta ou quando nos apresenta um vilão, ele é vilão por excelência mesmo. O romantismo ele não tem equilíbrio. Portanto, quando você olha, por exemplo, para a escrava Isaura, você não encontra um defeito sequer na heroína, na Isaura, mas também não encontra sequer uma qualidade no vilão, que é o Leôncio. E a Malvina é a esposa do Leôncio, que não é exatamente uma amiga da heroína, porque naturalmente o Leôncio vai tentar envolver-se com a Isaura, tentar seduzi-la, mas participa da história e tem um papel, apesar de secundário, importante. E vamos tecer alguns comentários sobre o enredo da escrava Isaura. Você tem o nome das personagens. É bom saber que o cenário é uma fazenda em Campos de Goytacazes, interior do Rio de Janeiro, portanto um cenário misto, né? Claro que boa parte da obra se passa na fazenda, mas algumas cenas também na capital do Brasil, que era o Rio de Janeiro na época, né? A história ela é interessante. A Isaura nasceu numa família de brancos e numa família tradicional e rica no interior. E a mãe da Isaura morreu ali no nascimento da filha. A dona da fazenda, que é a mãe do Leôncio, prometeu que a Isaura não seria jamais tratada como escrava. Mas para a lei era escrava, porque era filha de uma escrava, né? O tempo passou, o Leôncio cresceu ali, né, junto com a Isaura, mais velho que ela um pouco, tal, mas nunca a tratou como irmã. E quando ela se tornou uma mulher feita, ele então resolveu seduzi-la. Só que a mãe do Leôncio terminou morrendo antes de lhe dar a carta de alforria, porque havia uma condição legal. A Isaura tinha que completar 18 anos para finalmente ser liberta dos rigores da escravidão. A mãe da Isaura morreu. Ali no leito de morte, tanto o Leôncio quanto a própria Malvina prometeram que a Isaura seria uma mulher livre, mas depois disso, o que o Leôncio fez foi tentar seduzir a escrava, não para torná-la esposa de verdade, porque
porque já era casado com a Malvina, mas para torná-la numa espécie de amante. E como são as heroínas do romantismo, são honestas, têm todas as qualidades superiores do ser humano, o Leôncio fez tudo para que a Isaura se transformasse naquilo que ele queria, apenas uma amante. E ela terminou tendo que fugir para o Nordeste em companhia do pai. Ali mudou de nome, passou a chamar-se Elvira. E aí toda a saga é isso, é o Leôncio tentando recuperar a escrava fugida. Até que um belo dia a recupera, leva de volta para a fazenda, e aí o duelo entre o Leôncio, que é o vilão, e o Álvaro, que é o herói. A Isaura conheceu o Álvaro lá em Recife, lá no Nordeste, e ele então inicialmente não sabia que ela era uma escrava fugida. Depois toda a verdade veio à tona e ele passou a lutar pela liberdade da Isaura. Como é que termina essa história? Termina porque no final de tudo o Álvaro encontra uma maneira de vencer o Leôncio. É comprar todas as dívidas que ele havia contraído na região, e não eram poucas, e agora, credor de tudo, de todas as dívidas do Leôncio, ele então provou por A mais B que não era o dono só dos bens, mas talvez o dono da própria Isaura. Termina então com uma cena bem interessante, é o casamento da Isaura com o jardineiro, com um camarada que era meio disforme, meio aleijado, era uma espécie de vingança do herói, porque a Isaura não ia se casar com ele, com o vilão, mas também não ia se casar com o herói. E aí na hora do casamento, né, o herói entra, é cena típica mesmo de romance, de livro, de novela ou de filme, e aí os equívocos se desfazem, o Leôncio se vê realmente vencido e é aquele vilão trágico, né? Que diante das evidências, como ele viu que perdeu, ele então se tranca num quarto e dá um tiro na cabeça, suicida-se. O romancista mais importante de todo o romantismo, não há como negar, é o José de Alencar. Você viu que ele deu um passeio completo pelo romantismo, fez romances urbanos, fez romances indianistas, regionalistas e históricos. Lembra que ele ficou isolado tanto no romance indianista, ninguém competiu com ele, e também ficou isolado na temática histórica, né? Mas sabe o que chama a atenção do Alencar? É a série de livros que ele produziu a respeito da sociedade carioca da época, os famosos romances de perfis femininos, porque em cada um deles ele deu destaque para uma mulher diferente, ou os romances urbanos, como ficaram bem caracterizados naquela época e ainda hoje. E de todos eles, o que chama mais atenção, naturalmente, é o livro Senhora, onde ele teve a coragem de contar uma história muito interessante, que eu vou mostrar detalhes a você. O romancista mais importante do romantismo é o José de Alencar. Isso é taxativo, todo mundo admite. O Alencar é tão importante que é melhor estudar os romances do Alencar dividido em temáticas. Por exemplo, na temática urbana, ele escreveu uma série de livros que ele próprio classificou de perfis femininos, porque em cada um deles ele deu destaque a uma mulher, a um tipo de mulher da sociedade carioca da época, né? E o que chama mais atenção nesses perfis femininos, o romance ou temática urbana, é o livro Senhora, em que uma mulher propôs comprar um marido, bem interessante para a época, e o livro Lucíula, em que a temática de prostituição apareceu pela primeira vez na literatura. Na temática indianista, destaque para dois livros, para Iracema, em que ele mostra a fusão do português com o índio, o casamento do Martim com a Iracema, e o Guarani, que é considerada até hoje a obra máxima do autor, aquela em que ele mostra apenas a aproximação entre os dois povos, o português e o índio. Na temática regionalista, dois livros são importantes, o Gaúcho, em que ele retrata o Rio Grande do Sul, e o Sertanejo, em que ele faz uma homenagem à sua terra natal, o Ceará. E na temática histórica, ganha destaque a Guerra dos Mascates, em que ele conta uma história de fundo histórico, mas só mesmo o fundo histórico, porque o que ele mais destaca são as aventuras em que é mestre para narrar.
Vamos então tecer comentários a respeito do romance Senhora, que é o mais importante dentro da temática urbana ou dentro dos perfis femininos que o Alencar traçou. Olha, importante, você já sabe, ter o cenário, né, que é o Rio de Janeiro. Todas as histórias do Alencar se passam, todas as histórias urbanas se passam no Rio de Janeiro, e é importante que você tenha o nome das personagens. Então, a heroína chama-se Aurélia Camargo, o herói chama-se Fernando Seixas, e não vejo, ou não se vê no livro, uma espécie de vilão, né? Você tem a Adelaide, que é uma vilã, mas digamos que não tem aquelas características do mal que os vilões do romantismo normalmente têm, né? Tá? E tem o Lemos, que é tio da Aurélia e que fica propondo negócios para ela, e quem vai atrás do Seixas na hora de comprar o marido e vai por aí afora. Falemos um pouco a respeito do enredo de Senhora. Olha, a história se passa no Rio de Janeiro e a proposta básica é a seguinte: a Aurélia e Seixas eram pobres e, apesar de não ser um casamento normal, porque uma mulher bonita na época terminava arranjando casamento com um homem rico, ou então um homem bem apessoado, né, um homem jovem como Seixas, terminava casando-se por interesse, ou seja, casando por uma espécie de dote, né, de riqueza. E não é que os dois, apesar da pobreza, estavam noivos e de casamento marcado? Acontece que ali, próximo do casamento, o Seixas começou a pensar se não estava dando um passo errado, se realmente não poderia abandonar a Aurélia, apesar de ser apaixonado por ela, e se casar com a Adelaide, que lhe fez uma proposta interessante. Quando eu digo Adelaide, na verdade a família da Adelaide, o pai dela, fez uma proposta interessante ao Seixas. Bem, sabe o que ele decidiu? Abandonar a Aurélia e ficar com a Adelaide em função do dote, em função da riqueza. Como toda história romântica que se preza, vem uma solução para o problema. Não é que o avô da Aurélia, que nem a conhecia, reaproximou-se da neta, morreu e deixou toda a herança para ela, e agora rica, mas rica mesmo, rica de verdade, ela então resolve praticar uma vingança. Daí a história interessante, tem uma linguagem parecida com linguagem comercial, né? É preço, quitação, posse, resgate. Ela então resolve comprar o marido e, para auxiliá-la nessa tarefa, ela chama o seu tio, o tio dela, Lemos. Pois bem, os ajustes são feitos, o Seixas é comprado, não sabe exatamente quem o comprou e no momento certo as coisas se revelam e sabe que ele fica feliz? Porque ele vai casar com a mulher que ama de verdade e agora está rica. O casamento acontece e depois de casados é que a Aurélia mostra a que veio, mostra a vingança. Aí a Aurélia tenta humilhá-lo e passa a tratá-lo como se fosse objeto, como se fosse um móvel, alguma coisa que se pode comprar. Como ele a menosprezou no passado, ela agora tenta humilhá-lo. Sabe que pela primeira vez nas histórias do Alencar, alguém trabalha, alguém se esforça, arranja a grana, porque houve um adiantamento, né? Houve uma grana, né, envolvida nessa transação. E não é que ele consegue devolver o dinheiro para a Aurélia, e essa obra teria tudo para ser talvez a primeira do realismo, se os dois ficassem de verdade separados. Mas não. Quando o Seixas resgatou a dívida com a Aurélia e propôs a separação, a Aurélia então voltou atrás, porque gostava realmente do rapaz, pediu perdão por toda a humilhação, né, que o fez passar. Ele também pediu perdão a ela por aquela traição, aquele deslize, né, com a Adelaide, e tudo terminou como convém a uma história romântica, tudo terminou em casamento feliz, tudo terminou em harmonia. Vamos arrematar a aula de hoje com mais uma questão que já caiu em prova de vestibular. Da Fundação Getúlio Vargas, olha a proposta. Em relação ao romantismo brasileiro, todas as características a seguir são verdadeiras, exceto letra A, expressão do nacionalismo através da descrição de costumes e regiões do Brasil. Perfeito, né?
Letra B, análise crítica e científica dos fenômenos da sociedade brasileira. Você sabe que não, que essa letra B se aplica perfeitamente ao realismo e não ao romantismo. Letra C, desenvolvimento do teatro nacional. Acredite, na época romântica o teatro também floresceu. Na letra D, expressão poética de temas confessionais, indianistas e humanistas, também normal. E letra E, caracterização do romance como forma de entretenimento e moralização. Tudo correto, menos realmente a letra B de bola. Meu amigo, minha amiga, a aula de hoje chegou ao fim, mas você tem todas as nossas aulas à sua disposição na internet. É só acessar o portal da UEA, um link para o pré-calouro, e ali você pode ver todas as aulas, repeti-las e realizar o seu grande sonho, que é entrar na Universidade do Estado do Amazonas. Até a próxima!